para você, boa noite, estamos ao vivo, mais um programa Boa Vida, na sua noite de quarta-feira, sempre trazendo um tema que é útil para você, que você leva para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre leucemia, que é uma doença do sangue muito comum, que acontece em crianças, acontece em adultos. E eu quero falar sobre essa doença porque a gente quer incentivar a doação de medula óssea. Então eu convidei uma pessoa que é um jovem médico, estudioso do assunto, é praticamente um cientista, está trazendo para Goiânia um laboratório que eu quero que ele explique para você, que é uma coisa fantástica, que estuda o DNA mesmo da pessoa. E a gente fala agora, no começo, sobre leucemia, o que é, por que tantas pessoas hoje parece que estão tendo leucemia, muito mais do que antigamente parece. São dúvidas que a gente vai tirar no programa de hoje com o doutor Adriano Arantes. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Igualmente, obrigado pelo convite. O Adriano de Moraes Arantes, ele é hematologista, vai estar no livro Uma Viagem pelo Corpo 2, que nós estamos preparando agora para o segundo semestre. Fique atento, porque é muito interessante a gente saber um pouco mais sobre o sangue, até mesmo para a gente prevenir doenças terríveis, como a leucemia. Nosso segundo assunto é um assunto também muito interessante. Eu quero convidar toda a mulherada para admirar a beleza dessa garota, Janaína. Janaína, Matos, ela é fisioterapeuta. Ela acaba de ganhar no fim de semana o Campeonato Brasileiro de Fitness em São Paulo. Dá um tchauzinho pra gente, Janaína. Olha, Janaína, ela pode dar um tchauzinho tranquila, não balança nada. Eu pedi para a Janaína vir de biquíni, porque eu quero dar uma olhada e eu quero que você confira também o shape, né, suas curvas, como que ela consegue músculos. Em apenas 8 meses, ela é mãe, não muito tempo, já tem, a filhinha dela tem 3 anos, apenas 3 anos. Há 8 meses que ela treina, que ela faz musculação, o personal dela é o mesmo meu, que é o Marcão. Marcão personal, um beijo para ele. E a gente vai mostrar a Janaína de biquíni daqui a pouco, e ela vai mostrar cada músculo dela. E ela vai mostrar por quê que ela ganhou um título tão disputado com mulheres de todo o Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre fitness com Janaína Matos. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouquinho para você depois também sobre o Amigos do Peso. Para quem está acima do peso, uma forma muito interessante de repente, você aprender a comer, de você aprender a se relacionar emocionalmente com a comida, através de um programa nacional de sucesso, que é o Amigos do Peso, da minha querida Delaíte Fauli. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta. Nossa primeira entrevista é sobre leucemia. O nosso convidado é o renomado doutor Adriano Arantes, de Moraes Arantes. Ele é hematologista. Vamos começar primeiro, Adriano, uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem e que elas precisam deixar de ter. Diferença entre medula óssea e medula espinhal. Bem, a medula óssea é um órgão que todo mundo tem, produz as células hematopoéticas, ou seja, plaquetas, leucócitos, né? E ela você pode retirar para transplantar para uma outra pessoa e ela se reconstitui. Quer dizer, a medula espinhal é uma parte do seu sistema nervoso central, né? Ninguém retira a medula espinhal, né? Ela está protegida pelos ossos da coluna vertebral. Quer dizer, essa confusão é frequente. É importante ficar claro que quando você vai fazer um transplante de medula, você não tira a medula espinhal. A medula óssea se reconstitui muito rapidamente. A medula óssea é onde se fabrica o sangue. Exatamente, não é? Ela fica no meio dos ossos, principalmente dos ossos longos, né, como bacia, fêmur, né, externo, e ela é responsável pela produção das células do sangue. E por que a medula óssea está ligada à leucemia? Na verdade, a leucemia é uma doença da medula óssea, e essa célula, ela de repente perde a capacidade de controle, e essa célula ela prolifera de forma desordenada, e o paciente passa a ter todas as séries envolvidas. Então você tem leucócitos baixos ou muito aumentados, com a função alterada, plaquetas baixas, e o paciente tem uma tendência maior à infecção ou sangramento e suas complicações. Quando uma pessoa faz um exame de sangue, de rotina, de check-up,
É possível saber se ela tem leucemia através desse hemograma normal? Com certeza, a suspeição se inicia, além da sintomatologia, existem alterações no hemograma, como anemia, plaquetas baixas ou muito aumentadas, e leucócitos ou muito diminuídos ou muito aumentados, e com morfologias distintas, ou seja, a forma, o tamanho do citoplasma, do núcleo muda, então você consegue, com a morfologia e hoje com outras técnicas, determinar que aquelas células são doentes. Então, esses exames que a gente faz de rotina, de check-up, eles conseguem visualizar tudo. O hemograma é um exame simples e que consegue fazer uma triagem diante de uma sintomatologia que leva a pensar que pode ser uma leucemia aguda. Por isso que eu falo para vocês aqui, o tempo todo eu bato nessa mesma tecla da importância da gente fazer exames de check-up. É importante demais. Tem gente que passa anos e anos e anos sem medir suas taxas, sem saber do seu sangue, né, doutor? Isso. Então, é preciso você, pelo menos uma vez por ano, você pedir ao seu médico um pedido de exame para você fazer seu hemograma, para você ver suas taxas, para você ver sua tireoide. Tudo isso você pode fazer no núcleo laboratório. São mais de 14 espalhados pela cidade. No núcleo, você tem a certeza de você estar entregando o seu sangue para uma equipe muito competente, que é a Thaís Arantes, que é uma patologista de primeira, e ali você vai ter rapidez, tanto na coleta, quanto no cadastro, e quanto na entrega e eficiência. O núcleo laboratório é um laboratório que você nunca pode esquecer quando se tratar de exames de check-up, inclusive de tireoide, que é lá que eu vou e que toda a minha família vai. A gente está falando de leucemia. Por que uma pessoa, de repente, começa a desordenar todo o funcionamento das suas células no sangue? Para muitas dessas doenças não existe uma explicação muito óbvia do porquê, mas o que a gente sabe é que essas células na medula óssea, como elas estão em grande proliferação, de repente existe um mecanismo genético, ou seja, alguma alteração no material genético, e essa célula perde o controle de proliferação. Uma célula que deveria morrer num certo período, ela passa a sobreviver mais. Ou determinados tipos de células começam a se acumular na medula com predomínio de células muito jovens. E essas células muito jovens não têm função como as maduras para exercer atividade contra sangramento, contra infecção e prevenção de anemia. Então é algum errinho genético ali que a pessoa tem? Um erro genético, em geral, adquirido, ou seja, numa célula somática. Isso não é passado de pai para filho. E alguma alteração do meio ambiente associado a alguma susceptibilidade faz com que o paciente desenvolva. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. Existem determinadas leucemias que são mais frequentes no adulto, na criança e no idoso. Então, os subtipos de leucemia, porque não é uma doença só, são vários subtipos. Isso aí o hematologista classifica de forma correta quando faz o diagnóstico. E o que sente uma pessoa que tem leucemia?